Hoje eu voltei. Só espero só o drone. Ah, estou com o problema aqui da câmera. Só um minuto. É que o GoPro tem uma câmera bem raso do chão. Qualquer tipo de negócio pode atrapalhar. Vamos lá, 4. Cancelar. 4 Pro. Oh. Então, voilà, ben je vois le truc. J'ai configuré ici Photo 8. Então vamos comprar décollage já. Hein. Les gars. Virar. Voilà. On vira au contrôle. Au calme. On va s'attaquer le drone. Ok. Opa, já tá bem diferente aqui, né? Aí. Botando. Original. E voilà. On va baixar um pouquinho. Là. On va 50 mètres. 50 mètres. Bon, voilà. Photo 8. Tout ok pour être. Vou parei só. Só deu uma parada aqui só para cuidar do. Não. Voilà, 5.8. Um pouquinho a sombra. Vai tudo tranquilo. Quilômetro. A oxidation do 5.8. Uau. S'il y a do controle também, os dois. Aí, já dou a 1200 metros uma perto. Vou subir um pouquinho. 75 metros igual a outra. Assim. Bem macio, tá oxidando já. De novo, vou estar segurando. Vou direcionar um pouquinho para cá. Eu vou para não passar oxidando da casa. Da direita. Ah, já estou caindo a 1800 metros perto do rádio. Vamos lá, subir de novo para evitar a perda total. Vou subir até recuperar bem o. Tá bem difícil. Já. Go home. Vou tentar cancelar isso aqui. Eita, muito nem cancelar isso. Já provoquei ele mesmo. Tá indo mais esperta. Esperar. Tá parado, aproveita. Vai virar. Eu apertei o cancelamento no botãozinho. Você pode cancelar. Vamos lá, deslocando mais devagar. Olha lá, você vai ver já mesmo assim. Dividir a velocidade para ele ajudar ele. Lá.
Voilà. Très devagar. Hoje eu olhar também aqui, ó, vamos ver se eu acho aqui, ó. Vamos mexer aqui, que você consegue, voilà, isso aqui, ó. Imagem, transmissão, code. Aí você tem 4, 6, 8. Eu vou botar no 4 para ver, para reduzir a força de imagem, para ver se ajuda a qualidade. Olha lá, mesmo assim, não resolver muito. Aí, tocou perto mesmo. Tá brincando aqui, ó. Oxial, oxilando. Vamos esperar um pouquinho. Cadê também trabalhando? Vamos subir para ver se ajuda ele. Para parar ele de novo. Vamos esperar um pouquinho. Go home. Ele mesmo. E aí, filho? Vamos ver se vai. Tá procurando ainda. Vou parar de novo. Ok. Ai, caraca. Tá oxidando muito. Esperar um pouquinho. É que eu tô com muita bateria, aí eu tô testando o maximal dele, né? Eu vou esperar voltar de novo. Procurar uma altitude maior. É como você vê que ele enche muito oscilado, tá cheio. Mas o deslocamento provoca esse aperto. Então, vou descer embaixo para cá, vai lá. Esse factor, olha lá, eu já todo novo com cheio de certinho, tudo cheio. Isso varia muito, olha lá. Eu tô andando, vamos tudo normal, incrível. Isso varia muito do sinal, pode ter uma interferência justo nesse momento. E botou tudo a 3 km já. Eu já subi também o ângulo. Estamos já de novo com perto do sinal do rádio. Isso aí eu não gosto. Ficar atento. Porque como eu perdo o sinal, aí demora muito tempo para recuperar. Tá de novo com perto, vamos parar, esperar. Mesmo assim, tá oscilando. Tentar chegar até os 4 km. Chamada. Vou buscar ele, vou ter que deslocar daqui. Pra ver se eu consigo recuperar o sinal dele. Go home. Olha lá, isso aí. Aí já se deslocou para o nosso momento. Então vamos voltar. Não vou forçar muito não. Tá voltando. Bom, se que pontou tudo no pulmão.
C'est bon para courte distância. Esse negócio é muito caro? Quanto? 5? Comprar um pro meu neto, que ele adora essa porra. Aí eu tô voltando agora. Pessoa perguntando aqui. Ele tá onde? Tá longe? Aí eu tô voltando com calma aqui. 220 metros, vou abaixar. Tá show. Não tem necessidade mais de ser alta. Bom, o que acontece? A amplificação social, elle existe dans ce mode vários tipos de possibilidades. Hein? Se a pessoa só quer trabalhar em 5.8 e não utilizar 2.4, aí a gente amplifica com amplificador, a antena modificada e com 2, tem que ser sempre 2, tá? 2 amplificadores de 5.8. Aí não pode utilizar mais o 2.4 com os amplificadores. Uma vez que a pessoa quer voltar no 2.4, você só tem que tirar os cabos das antenas que vão através do amplificador e conectar direto no controle, a saída do controle. Aí você volta com uma antena que eu vejo, que é 2.4, 5.8, ela é dupla frequência. Tá? É a única coisa, quando você amplifica o amplificador, aí você tem que respeitar a frequência que você está utilizando. Agora, se você quer só no 2.4, você pode também. O que dá mais chance de ter o sinal mais longe, como de longa distância, peut-être uma imagem mais tão bonita que o 5.8. E você tem a possibilidade também de ter os dupla frequência, com o amplificador que eu tenho também, super leve, e aí você tem os dois canais, duas frequências como ativo. Só que eu já vi, não é tudo isso não. É tudo isso não porque ele divide seu trabalho tanto em 2.4 e 5.8. Então ele não é perfeccionado por cada canal. Ele divide a força dele dependendo de qual frequência você está utilizando, 2.4 ou 5.8. Voilà, pour fazer long range, eu acho aqui, por momento, 2.4 é ótimo. Você vê que eu até voei em 2.4 sem amplificação, dont um resultado bem satisfatório. 6 km aqui, a gente passou para casa com interferência e tudo. Tive uma grande perda de sinal aqui, meio assustador dans l'autre vidéo, mas tudo certinho. Estou chegando já, vou reabaixar. Então, por amor de Deus, gente, é uma coisa muito importante, não houve pânico. Se você programou o seu drone para return home, vez ou quando, sem que você saiba, o drone já está voltando, pode, donc o retorno da imagem é indefinido, não tem como previsionar uma retorno de imagem súbita. Seu drone pode estar quase perto de você e ainda sem sinal de imagem. Mas isso é bom. Você consegue, porque até a rádio não acusa, a rádio não está conseguindo se comunicar com o drone. Isso aí for ficar muito calmo, porque não serve desligar tudo e religar e tudo. A melhor façon é ficar muito paciente, deixar com calma. A única coisa que eu falei do início, quando você
pensa, você pensa, isso é muito, fazer muito atenção, parece que seu drone já está voltando, então você pode apertar um pouquinho a manete para frente para ajudar ele a fazer a voltagem para o retorno mais rápido, que ajuda a diminuir a agonia. Pensar, não vai ter mais bateria e tudo. Mas tem que ser certo, porque senão você pode até empurrar mais seu drone para frente. Então, peraí, eu vou parar aqui para mostrar de novo Stop landing. que eu estou ainda as antenas. Stock da DJI. Olha lá, vamos descer. Tem uma botella até. Deixou o chão. Eu só esqueci de colocar o lixo. Esse aqui. Aqui dá sombra. Tá calor hoje. Olha lá, vou voltar para frente. Olha lá, os hotéis da DJI. Então já temos 2 vídeos aqui, 2.4 e 5.8. Aí depois eu vou modificar os controles e proximamente eu vou receber o controle do Pro Plus. Aí, então a gente vai testar ele também para saber se ele tem diferença, se ele melhoria, se é pior. Voilà, cheguei. Então, gente, até logo para uma nova vídeo e dessa vez vai ser com o controle modificado. E uma vez que a gente atingiu uma distância boa e tudo, aí a gente vai modificar também a bateria para ver aller do extremo avec ce drone. Tentar não perder ele. Mas só isso, tá? Gente, grande abraço e até logo.